Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos tratar do problema de determinar o domínio e a imagem de uma função através do seu gráfico. Vamos ver isso através de alguns exemplos. Suponha que nesta figura eu tenho o gráfico de uma função e a pergunta é qual é o domínio dessa função. Vamos testar alguns pontos. O número 1, x igual a 1, ele pode pertencer ao domínio dessa função? Observe que se eu caminhar verticalmente para cima ou para baixo, eu não encontro o gráfico dessa função. Isso quer dizer que o número 1 não pertence ao domínio dessa função, porque se ele pertencesse, eu teria que encontrar um gráfico caminhando para cima ou para baixo, que seria, que me daria a imagem do número 1. Por exemplo, um ponto que pertence ao domínio dessa função é o ponto x igual a 3. Caminhando para cima, eu encontro a imagem de 3, que é justamente a altura desse ponto aí, que é um ponto do gráfico. Então, que é mais ou menos, pelo meu desenho, 2,9 mais ou menos, né? Muito próximo de 3. Então, o número 1 não pode pertencer ao domínio da função, porque se ele pertencesse, ele não teria imagem nenhuma, já que ele não encontra gráfico da função caminhando para cima ou para baixo verticalmente. Já o 3 pertence ao domínio da função, porque ele tem a imagem f de 3 dá mais ou menos quase 3, né? 2,9 mais ou menos. De uma maneira prática, então, como é que eu determino o domínio de uma função através do gráfico? Vão ser aqueles valores de x que, quando eu caminhar para cima ou para baixo, eu encontro o gráfico da função. Observe que, nesse caso, isso vai acontecer para todos os valores de x igual a 2 até 6. Eu caminho para cima para todos esses valores e eu vou sim encontrar o gráfico dessa função. Só tem uma observação importante. Essa bolinha aberta aqui indica que esse ponto aqui não pertence ao gráfico. Ele é um ponto importante, mas ele não pertence ao gráfico. Então, o número 2, quando eu caminho para cima, eu encontro um ponto do gráfico? A resposta é não, passa direto, né? Nessa bolinha aí. Mas o número 2, ele é um ponto importante, que ele vai ser o final do intervalo. Então, qual é o domínio dessa função? São os números de 2 até 6, mas não vai incluir o 2 e vai incluir o 6 por conta dessa bolinha fechada aqui, quando eu caminho para cima a partir do número 6. Então, a resposta dessa pergunta é domínio. E aí eu posso representar através de conjunto, né? X pertence a R, ou posso representar assim. Não inclui o 2, mas vai de 2 até 6 e 6 fechado. Esse é o domínio da função. Daqui a pouco nós vamos voltar e responder a pergunta da imagem. Bom, vamos fazer mais um exemplo relacionado a domínio. Uma reta crescente. Qual é o domínio dessa função? Observe que para qualquer valor de x, quando eu caminho para cima, eu encontro o gráfico da função. E para valores de x que estão aqui, onde eu acabei de marcar, eu caminho para baixo e encontro o gráfico da função também. E esse ponto aqui, que é o ponto onde o gráfico corta o eixo x, ele também pertence ao domínio da função. A questão é que eu nem preciso caminhar para cima nem para baixo, que eu já encontro o ponto do gráfico. Bom, por isso, todos os pontos do eixo x, caminhando para cima ou para baixo, eu encontro o gráfico dessa função. Então, o domínio são todos os pontos do eixo x, ou seja, o domínio é igual a R. Bom, último exemplo, uma parábola. Eu fiz uma figura representando uma parábola. Qual é o domínio dessa função? Observe que qualquer ponto que está nessa região, caminhando para cima, eu vou encontrar um ponto da parábola.
É lógico que a parábola não está desenhada, né? Mas ela continua indefinidamente. Bom, pontos que estão aqui no meio, caminhando para baixo, eu também encontro um ponto do gráfico. Também vou encontrar gráfico caminhando para baixo. E além disso, esses pontos aqui, dessa última parte, caminhando para cima, eu também encontro um ponto do gráfico. Ou seja, para qualquer valor de x, do eixo x, caminhando para cima ou para baixo, eu vou encontrar o gráfico da função. Por isso, o domínio é R. Resumindo, gente, o domínio só não vai ser R quando acontecer o que aconteceu aqui no primeiro caso, né? Quando eu tenho pontos em que eu caminho para cima ou para baixo e eu não encontro o gráfico da função. Bom, agora nós vamos responder o problema de determinar a imagem da função. É uma pergunta diferente. Bom, vamos responder primeiro, testar o ponto 4. Então, quando eu estou falando de imagem, eu estou falando agora de análise a partir do eixo Y. Bom, o número 4, y igual a 4, né? Ele pertence à imagem dessa função. O que é pertencer à imagem dessa função? Tem algum valor de x que é elevado no número 4? Essa é a pergunta que a gente tem que responder para analisar se o 4 pertence à imagem. Quando a gente caminha para a direita, eu encontrei o gráfico da função. Isso quer dizer que esse valor aqui, projetando ele em cima do eixo x, vai existir um valor, que nesse caso é um número próximo de 5, quase chegando no 5, eu marquei a interrogação. Não importa quem é ele, o importante é que ele existe. Existe sim um número, que eu chamei ele de interrogação, cuja a imagem dele vai ser igual a 4. Então, o 4 pertence à imagem dessa função. Por outro lado, se eu pego, por exemplo, o número 1 de novo, né, só que agora no eixo Y, se eu pego o número 1, caminhando para a direita ou para a esquerda, eu não encontro o gráfico de função. Isso quer dizer que o número 1 não pertence à imagem dessa função. Então, para a gente analisar a imagem, a gente verifica se testando o ponto caminhando para a direita ou para a esquerda, a gente encontra o gráfico da função. Se a resposta for sim, é porque aquele valor pertence à imagem da função. Caso contrário, não pertence à imagem da função. No nosso caso, observe que a imagem vão ser todos os pontos que estão entre 2 e 5. Todos eles eu caminho para a direita e encontro o gráfico da função. Exceto 2. O 2 vai ser bolinha aberta, mas ele é a extremidade. Todos eles, quando eu caminhar para a direita, eu vou encontrar o gráfico da função. O último vai ser o y igual a 5. Acima de 5 eu também não encontro o gráfico da função. Então, quem vai ser a imagem? Vão ser os números de 2 até 5. Vai incluir o 5 porque aqui em cima é bolinha fechada. E não vai incluir o 2 por conta da bolinha aberta ali nesse ponto mais baixo. Então, a imagem são os números de 2 até 5. E o 5 é colchete fechado. Bom, vamos responder a pergunta da imagem para os outros dois casos, né? Bom, vou apagar isso daqui primeiro. O que vai acontecer para a reta crescente? Observe que qualquer ponto do eixo Y que está aqui nessa região que eu estou rachurando de roxo, se eu caminho para a direita, eu encontro o gráfico da função. E
isso indefinidamente para cima, né? Por exemplo, se eu pego um ponto que não está desenhado aí, sei lá, o ponto 15, nem está desenhado no gráfico, mas uma coisa é certa. Quando eu caminhar para a direita lá em cima, eu vou chegar em algum momento lá no gráfico da função. Por outro lado, os pontos que estão nessa região aqui para baixo, que eu marquei de verde, se eu caminho para a esquerda, eu também sempre vou encontrar o gráfico da função caminhando para a esquerda. E esse ponto aqui, que é exatamente em cima do eixo y, eu nem preciso caminhar para a direita ou para a esquerda, né? Ele já é o ponto em cima do gráfico da função. Então, gente, para essa reta crescente, a imagem vão ser todos os valores de y, né? Então, imagem também é o conjunto dos números reais. Isso vai acontecer, gente, para todas as retas crescentes ou decrescentes. A gente não vai precisar ficar fazendo isso toda hora. Toda reta crescente ou decrescente, o domínio e a imagem são sempre o conjunto dos números reais. Bom, por último, a parábola. Qual é a imagem dessa função? Vamos apagar primeiro isso daqui e vamos fazer esse teste. Bom, observe que todos esses números aqui, que eu estou achurando de roxo, caminhando para a direita ou para a esquerda, eu encontro o gráfico da função. Inclusive, caminhando para a direita eu encontro um ponto, caminhando para a esquerda eu encontro outro ponto. Isso não tem problema de acontecer, só quer dizer que existem dois pontos que têm a mesma imagem, né? É isso que está querendo dizer. E isso não é um problema para ser função. Mas o mais importante para a gente é que basta eu conseguir encontrar um ponto caminhando para a direita ou para a esquerda. Se eu encontrar um ponto do gráfico, já pertence à imagem. Então, para todos esses pontos aqui, eu vou continuar descendo aqui. Todos esses pontos aqui pertencem à imagem. Esses pontos aqui embaixo que eu estou rachonando agora também vão pertencer à imagem, porque se eu caminhar para a direita, eu encontro o gráfico da função, inclusive duas vezes também. O ponto mais baixo que vai pertencer à imagem é o menos 2. Ele é o ponto mais baixo. Caminhando para a direita, eu chego no ponto mais baixo da parábola, que é o ponto mais baixo do gráfico. Bom, para valores menores do que 2, caminhando menos 3 e por aí vai, caminhando tanto para a direita, tanto para a esquerda, eu não vou encontrar gráfico de função. Então, eles não vão pertencer à imagem. Então, quem vai pertencer à imagem? São todos os valores de menos 2 para cima. De menos 2 para cima, acontece de eu caminhar para a direita ou para a esquerda e encontrar um ponto do gráfico. De menos 2 para baixo, eu não vou encontrar. O menos 2 eu encontro? A resposta é sim, porque a bolinha aqui, que é o vértice da parábola, né, ele pertence ao gráfico e a bolinha fechada. O menos 2 ele vai pertencer. Então, é do menos 2 para cima, né? E para baixo não vou incluir. Imagem, então, é do menos 2, bolinha fechada no menos 2, para cima, mais infinito. Ou se quiser, né, x pertence a R, tal que x maior ou igual a menos 2. Esse é o conjunto imagem dessa função.